Olá pessoal, bom dia. Vamos agora para a gente resolver isso de química, que é bastante simples, então vamos lá. Nesse bimestre a gente está estudando as funções orgânicas oxigenadas, ou seja, são aquelas estruturas que têm a presença de oxigênio, tá bom? Por isso que funções orgânicas oxigenadas têm a presença de oxigênio. Vamos logo para a nossa primeira função, que é os álcools. Os álcools, pessoal, é basicamente uma hidroxila, mas o que é a hidroxila? É o OH ligado a um carbono saturado. O que é um carbono saturado? Um carbono que só faz ligação simples, entendeu? É assim, ó, a estrutura. Tem o OH conectado com o carbono, daqui é o R significa carbono, viu? Então, a mesma coisa. Com o carbono saturado, só tem ligação simples, né? Exemplos aqui, ó. Vocês podem ver o OH aqui está conectado com esse carbono aqui. E esse carbono é saturado, ou seja, só tem ligação simples entre carbono, então é saturado. Como aqui, ó, esse carbono aqui, o OH está conectado com esse carbono e esse carbono aqui, ó, ele é saturado, porque só tem ligação simples, ok? Então, álcools são esses, os álcools é isso, a presença de OH conectado com um carbono saturado, aquele carbono que só tem ligação simples. Em relação à nomenclatura dos álcools, é que vai ser usado o prefixo e o infixo e com finalização ol, como assim, Mikael? O prefixo, pessoal, tem relação com o número de carbono. É aquilo de met, et, prop, but. Se tem um carbono, met. Se tem dois carbono, et. Se tem três carbono, prop. Tem quatro carbono, but, entendeu? Então, o prefixo, quando eu falar prefixo aqui, vocês lembrem, número de carbonos, ok? Infixo é em relação, pessoal, ao tipo de ligação que tem presente na cadeia. Se tem saturação, ou seja, se tem ligação dupla entre carbono, já eu vou usar o infixo em. Se tem só ligação simples entre carbono, vou usar o prefixo an. Vamos aqui para o exemplo para a gente entender melhor. Aqui, ó, é um álcool, porque tem um OH conectado com esse carbono, que é um carbono. Esse carbono é um carbono saturado, só tem ligação simples, né? Vocês podem ver aqui. Como só tem um carbono, quando tem um carbono, o prefixo vai ser o quê? Met. Então, met. An, por quê? Porque só tem ligação simples. Só tem um carbono, então ele é saturado de boa. Ele é saturado, então já coloco como an. E termina com ol, porque é um álcool, né? Termina com ol, então dá metanol. O segundo exemplo aqui, ó. Vocês podem ver. É um álcool, por que é um álcool? Porque é um OH conectado com um carbono. E esse carbono aqui, ele é saturado. Como vocês podem ver aqui, só está fazendo ligação simples entre esse carbono aqui. Então, ele é saturado. Então, é um álcool. Começa, primeiramente, é o prefixo. O prefixo, como eu falei, é em relação ao número de carbono. Quantos carbonos está presente aí, ó? 1, 2. Então, quando tem esse carbono é o quê? 2 carbono é o quê? Met, et. Então, et. An, por quê? É o infixo, porque só tem saturação, né? Ou seja, só tem ligação simples aqui, ó, entre o carbono, entre esses dois carbonos aqui, ó. Só ligação simples, então a gente utiliza o quê? An. E ol, porque é um álcool e termina com ol, então é etanol, ok? E esse daqui, ó. Esse daqui, como vocês podem ver, é um álcool também, porque tem aqui o carbono conectado com o OH e esse carbono é saturado, né? Ou seja, ele só faz ligação simples aqui entre esse outro carbono aqui, ó. Só ligação simples, então ele é saturado, ok? Como é que a gente classifica? Primeiro a gente vai contar o número de carbonos. Quantos carbonos tem aqui, ó? Tem um aqui, 2, 3. 3 carbono é o quê? Met, et, prop, tá? Se prop. An, por quê? Porque só tem ligação simples entre carbono aqui, ó. Vocês podem ver, só tem ligação simples aqui entre os carbonos. Esse aqui é ligação simples. Então, vai ser an. Mas eu tenho que numerar a cadeia, porque o OH, ele não tá na ponta. Tu tem que numerar a cadeia, ó. E se eu começar por aqui, 1, 2, 3, é a mesma coisa que eu começar por aqui, né? 1, 2, 3, que ele tá bem no meio. Então, tanto faz eu começar por aqui e por aqui. Como ele tá bem simétrico, né? Então, vai ficar 2, né? 2, e ol. Porque no carbono 2 tem a hidroxila. Então, no carbono 2 tem o OH, né? Então, eu coloco o ol aqui. Que como é um álcool, termina com ol. Entendeu? Fica propan, 2ol. Prop, por quê? Porque tem 3 carbono. An, por quê? Porque só tem ligação simples entre carbono. Como vocês viram aqui, no carbono 2 aqui... Em carbono 2 aqui tem a hidroxila. Então, no carbono 2 tem um ol. Um ol porque é
álcool, termina com ol, ok? A nossa próxima função oxigenada, pessoal, é o enol. O enol, ele é bem parecido com o álcool. É só que tem a hidroxila, ou seja, o OH conectado com um carbono insaturado. O que é um carbono insaturado? Aquele carbono que tem ligação dupla ou tripla, como nesse caso aqui, ó. Vocês podem ver que o OH está conectado com esse carbono. E o carbono que ele está conectado, né, que esse carbono aqui, ele tem uma insaturação aqui, ó, tem ligação dupla, que é uma insaturação, né, dupla aqui entre carbono. Então a gente classifica como um enol, entendeu? Como aqui, ó, novamente, o OH, analisei, tá aqui o OH bem aqui. Esse carbono está conectado com o OH, mas esse carbono aqui tem uma insaturação bem aqui, ó, tem ligação dupla entre carbono, então é uma insaturação. Quando acontece isso, a gente chama de quê? De enol. E a nomenclatura é bem simples, né? É só saber que nunca aqui, ó, no infixo vai ser, porque como tem ligação dupla já, sempre vai ser, entendeu? Como assim? Ó, contar os carbonos primeiro, que é o prefixo, né? Com o número de carbono. Quantos carbonos tem aqui, ó? 1, 2. Quando tem dois carbonos é o quê? Met, et. Então vai ser et. En, porque tem uma insaturação, tem ligação dupla entre carbono, então vai ser en. E termina com o, porque tem OH, entendeu? Bem simples também, pessoal. Aqui, ó. O OH bem aqui. Aqui conectado com ele tem esse carbono, e esse carbono tem ligação dupla aqui com outro carbono, então uma insaturação. Então ele é o que? É um enol. E aí a gente tem que classificar, dar nome a isso daqui. O nome primeiramente é o que? É o prefixo. O prefixo é em relação aqui ao número de carbono. Quantos carbonos tem aí? Tem 1, 2, 3. Quando tem 3 carbonos, é o que? Met, et, prop. Vai ficar prop. E aí a gente tem que numerar a cadeia. Como é que começa por onde? Começa por aqui, 1, 2, 3. Ou começa por aqui, 1, 2, 3. Começa desse jeitinho aqui, porque o carbono 1 sempre vai ser o mais próximo do OH, entendeu? O mais próximo do OH. O carbono da ponta tem que ser o mais próximo do OH aqui, entendeu? Então nós começamos a numerar por aqui. Então vai ficar 1, 2, 3. Como tem 3 carbonos, é prop. Mas só que no carbono 1 aqui tem o quê? Tem uma ligação dupla, então fica 1E. E no carbono 1 também tá ligado com o OH. Então fica 1O. Então fica 1E, que no caso é que no carbono 1 tem a ligação dupla aqui, né? E 1O porque o OH está conectado. É a mesma coisa que a gente chama de propenol, entendeu? Propenol é a mesma coisa, propenol. É a mesma coisa que a gente chama de propenol. Ok, pessoal? E esse daqui, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Não se assuste, é bem simples também, ó. Bora primeiro contar quantos carbonos tem. 1, 2, 3, 4. Quando tem 4 carbonos é o quê? Met, et, prop, but. Então é but. 1 em. Por que 1 em? Porque como você sabe aqui, ó, tem uma ligação, uma insaturação aqui. E aqui, bora numerar a cadeia. Começar por qual lado? Por esse ou por esse? Por esse daqui, porque tá mais próximo do OH. Então fica 1, 2, 3, 4. Aí but 1M. Por que 1M, cara? Porque o númerozinho aqui acompanhando com a insaturação, com o N, né? Tem que ser o mais baixo possível. Eu não poderia colocar 2N, porque o 1 aqui já tem a insaturação. Então eu coloco 1, porque tem que ser sempre o mais baixo. Então eu coloco 1N. 2O, porque no carbono 2 tem o OH, ou seja, no carbono 2 tem a hidroxila. E O porque é um enol, termina com ol, ok? Agora vamos para o nosso próximo grupo funcional, que é os fenóis. Os fenóis, pessoal, também é um grupo muito simples. É só vocês saberem que os fenóis apresentam a hidroxila, o que é a hidroxila mesmo é o OH, conectado com um anel aromático. Anel aromático, né? Nesse caso aqui, ó, vocês podem ver, tem o OH conectado com um anel aromático. Então, quando não tem um OH conectado com o anel aromático, a gente chama de quê? De fenol. Mas muito importante para vocês não errarem, pessoal. Por exemplo, se nesse carbono aqui, no OH tivesse bem aqui, ó, estivesse fazendo ligação com CH3, continuaria sendo fenol? Não. Por quê? Porque tá entre 2 carbonos. O oxigênio tá entre 2 carbonos aqui, ó, uma aqui e outra aqui. Já seria outro grupo funcional que a gente vai ver daqui a pouco, entendeu? Então tem que ter bastante atenção. É desse estilo aqui, ó, o OH
conectado com um anel benzênico assim, ó. Ele separadinho assim. E aí vai ser um fenol. O fenol, novamente, é o quê? É uma hidroxila, ou seja, um OH conectado com anel aromático. Em relação ao nome, o nome também é bem simples. É hidroxi, começa com hidroxi, mais o nome do anel aromático. Aqui, no caso aqui, ó, tem o hidroxi, começa com hidroxi sempre, né? Benzeno. Por quê? Porque o nome desse anel aromático aqui é benzeno. Quando só tem um anelzinho aromático, a gente chama de quê? Benzeno. Entendeu? Então, hidroxibenzeno, bem simples. Aqui é muito importante vocês perceberem que tem o quê? Bem aqui tem o quê? Tem uma ramificação. E lembra que quando tem ramificação, eu tenho que classificar essa diaba aí bem no início, viu? Então, tem que classificar logo a ramificação. Mas a ramificação tá em qual carbono? Tá aí no 1, 2, 3. Mas vocês podem se perguntar, Micael, começa por que lado? Assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou esse sentido aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Assim. Nesse sentido aqui, pessoal, horário. Por quê? Porque como vocês podem ver, sempre quando eu falo para vocês, a ramificação, o carbono aqui da ramificação, esse carbono aqui da cadeia principal da ramificação, tem que ser numerado com o menor número possível. E quando eu faço por esse sentido aqui, ó, 1, 2, 3, esse sentido aqui, ele ficaria aqui como carbono 6. Mas eu fazendo aqui por esse sentido aqui, ele ficaria só apenas como carbono 2. Então tem que ser o menor número possível, entendeu? Pronto, classificando a cadeia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 metil, porque no carbono 2 tem uma ramificação que é metil, porque só tem um carbono aqui na ramificação aqui, né? Como vocês podem ver que só tem um carbono, então é metil, 2 metil. No carbono 2 aqui tem um metil, né? Hidróxido, porque já é da regra, e benzeno, porque é o nome desse anel benzênico aqui é benzeno. Sempre que tem um anel aromático, sempre o nome vai ser benzeno, ok? Próximo exemplo. O próximo exemplo é bem interessante, porque vai trocar o nome do anel aromático. Vocês podem ver que é um fenol, por quê? Porque tem um OH conectado com o anel aromático, então é um fenol. Vai ficar 1, porque sempre esse númerozinho aqui vai ser o 1, conectado com o OH sempre vai ser 1. 1 hidroxinaftaleno. Por que naftaleno, Micael? Lembra que ele falou que quando tem dois anéis aromáticos assim, ó, um encostado no outro, o nome é naftaleno, então fica 1 hidroxinaftaleno, entendeu? Só vocês saberem me atentar a isso, que quando só tem um anelzinho aromático aqui, é benzeno, e quando tem dois anéis aromáticos, é naftaleno, ok? Os éteres, agora vamos para um próximo grupo funcional, que é os éteres. Os éteres, pessoal, basicamente... o oxigênio, ele está conectado, está no meio. Como assim? O oxigênio ele vai estar no meio entre dois carbonos. Sim, ó. Tá assim, até o oxigênio tem aqui. Como vocês podem ver aqui, esse oxigênio aqui, ele está entre dois carbonos. Então daí é um éter, entendeu? Então sempre o éter vai ter o oxigênio, obrigatoriamente, como funções oxigenadas, tem que ter o oxigênio, né? Então nesse caso é o oxigênio entre dois carbonos. Os éteres, viu? Se atente aos nomes, porque vai ter nomes bastante parecidos. Então os éteres são que tem o elemento oxigênio entre dois carbonos. Podemos ver aqui, ó. No exemplo aqui, ó, tem o oxigênio aqui entre dois carbonos. Então ele é o quê? Ele é um éter. Em relação à nomenclatura dos éteres, é bastante simples, pessoal. Não é um bicho de 7 cabeças. É só que a gente vai dividir em um lado menor e uma parte maior. O lado menor é o prefixo mais oxi. O que é o prefixo mesmo? É o número de carbono. E o lado maior é o nome do hidrocarboneto, que eu vou aparecer daqui a pouco para vocês. Bora ver isso daqui, ó. O lado menor. Mas como assim, Micael? O lado menor é o lado... Aqui, o oxigênio não divide no meio, né? O lado menor vai ser aquele lado no qual tem o menor número de carbono. Qual lado aqui? Esse ou esse tem o menor número de carbono? Esse aqui, né? Esse lado aqui, ele tem o menor número de carbono. Então, a gente tem que colocar o nome dele primeiro. O lado menor vai ser o quê? Prefixo mais oxi, né? Prefixo mais oxi. O prefixo aqui é o quê? Como só tem um carbono, é o quê? Met... E coloca oxi, metoxi. Aí a segunda palavrinha a gente dá nome a essa parte maior aqui, ó. Essa parte maior aqui, que é o nome do hidrocarboneto. Como assim o nome do hidrocarboneto? O nome do hidrocarboneto, pessoal, vai ser vai ser prefixo mais infixo, termina com O. Como assim, ó? Prefixo é o quê? É o número de carbono. Quantos carbonos tem aqui? 2. Vai ficar o quê? Met-et. Então fica
apaguei aqui, né? É metox aqui, né? Apaguei. Metox. Et, porque é o número de carbono. É o número de carbono aqui, o prefixo, né? Como tem 2 carbono, é et. Infixo, como só tem ligação simples entre carbono, é o quê? Etan. E termina com O. Etano. Então fica metoxietano o nome, entendeu? Metoxietano. Então, bora resolver outro exemplo aqui, ó. Lado menor. Micael, tu pode perceber que o número de carbono aqui são igual. Então, qual é o lado maior, qual é o lado menor? Nesse caso aí, tanto faz. Porque, como vocês podem ver, tanto faz por conta que o número de carbono é igual. Então, tanto faz, ok? Então, bora começar por esse lado aqui, ó. Por esse lado aqui. Primeiro é o que? É o prefixo mais óxido. Prefixo é o que? É o número de carbono. Quantos carbonos tem aí? Tem 1, 2. Então vai ser met, et. Então fica et, ox, porque já é da nomenclatura. E a segunda palavrinha vai ser o nome do hidrocarboneto. Como é o nome do hidrocarboneto? É prefixo mais infixo e termina com O. Prefixo é o que? É o número de carbono. Qual é o número de carbono desse lado aqui? É o que? Que é do outro lado que a gente vai classificar? Tem 1, 2. Quando tem 2 carbonos é o que? Met, et. Então, et. Porque só tem ligação simples entre carbono, então a gente coloca an. E O porque é um hidrocarboneto que termina com O. Então fica etoxetano. Ok? Bora para esse lado aqui, ó. Bastante interessante também. Vocês podem ver qual é o lado menor aqui. O lado menor é esse aqui, que tem menos carbono, né? Então bora classificar esse lado menor. O lado menor é o quê? É o prefixo mais óxido. Prefixo é o quê? É o número de carbonos. Quantos carbonos tem aqui? 1. Então fica o quê? Met. Então coloca oxi, que é o do nome já mesmo, né? Da regra mesmo. Então fica metoxi. E o nome aqui vai ser só benzeno, porque como eu falei, esse aromático aqui a gente coloca mesmo o nome só de benzeno. Então fica metoxibenzeno. Ok? Esse caso aqui, ó. Os lados também são igual. Tem número de carbono igual aqui, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então tanto faz começar por qualquer lado. Então, prop, o primeiro lado aqui, a gente começa por esse primeiro lado aqui, né? Prop por quê? Porque é o número de carbono. Como tem 3 carbonos, é o que? Met, et, prop. Então fica prop e ox, que é da regra mesmo. Então fica propox. O outro lado é o que? É 1, 2, 3. É o nome do hidrocarboneto. Que é o nome do hidrocarboneto é como? É prefixo mais infixo mais O. Prefixo é o que? É o número de carbono. E quantos carbonos tem aqui? Tem 3. Então fica met, et, prop. Então coloca prop. Porque só tem ligação simples entre carbono. Então coloca an. E termina com O, porque como é um hidrocarboneto aqui nesse lado, né? Então fica propox, propano. Ok? Agora vamos para a nossa próxima função, que é os aldeídos, pessoal. Bastante simples também. Os aldeídos, pessoal, é só vocês saberem que é um carbono conectado com dupla ligação com O e com hidrogênio. Como é que eu posso identificar, Micael? Aqui, ó, vocês podem ver que tem um carbono conectado com dupla ligação com O e com hidrogênio. Então é o que? É um aldeído. Okay? Isso aí, pessoal, é questão de decorar. Um carbono com dupla ligação com O e com hidrogênio. Então é um aldeído. Nomenclatura do aldeído é bastante simples. É só prefixo mais infixo mais al. Prefixo é o que? É o número de carbono. Infixo é o que? É o tipo de ligação. Bora ver aqui o exemplo. Micael, prefixo, aqui é o que? Aqui vai ser o que? Como só tem um carbono, vai ser o que? Match. Infixo vai ser o quê? Como só tem um carbono, não tem saturação, a gente coloca o quê? Mas, Micael, aqui tem ligação dupla, Micael. Aqui tem ligação dupla, não é uma insaturação, não? Não, porque lembra que insaturação é só entre carbono. Então não tem, porque aqui é carbono e oxigênio, não é entre carbono. Então não é uma insaturação. Então continua sendo an. E termina com al. Então fica metanal, ok? Daqui é metanal. Agora vamos para esse próximo exemplo. É um aldeído, né? Porque tem aqui, ó, o C conectado com dupla ligação com O e com hidrogênio. Primeiro passo é o quê? É o prefixo. O prefixo é o quê? É o número de carbono. Quantos carbonos tem aí? Tem 1, 2. Quanto tem desse carbono é o quê? Met, et. Então fica et. Porque só tem ligação simples entre carbono. Então coloca an. E al porque é um aldeído termina com A. Então o nome é etanal. Ok? Agora, para esse exemplo aqui, pessoal, bastante interessante também, que eu acho que pode ser que ele cobre. Como vocês podem ver, tem aqui, ó, o grupo funcional bem aqui e o grupo funcional bem aqui. Porque tem aqui, né? Micael, aqui não tem um carbono, não, mas aqui eu sei que tem um carbono escondido, né?
nesse cantinho aqui, que está fazendo dupla ligação com O e com hidrogênio. Então, é o aldeído, grupo funcional. E aqui também tem um carbono escondido aqui, ligado com dupla ligação aqui com hidrogênio, também é um grupo funcional. Como é que eu faço, Micael, nesse estilo aqui? É a mesma coisa, pessoal, mas só que muda só um detalhezinho, ó. A gente vai ter que classificar a cadeia principal, numerar a cadeia principal. Como assim? Eu vou começar por que lado, Micael? Esse lado aqui ou esse lado aqui? Tanto faz, pessoal, porque lembra, 1, 2, 3, 4. Mesma coisa que eu começasse por esse lado aqui, ó. 1, 2, 3, 4, entendeu? Ficaria o mesmo número. Então, bora começar por esse lado aqui, né? 1, 2, 3, 4. Micael, aqui não tem carbono. Não tem não, pessoal. Vocês podem ver aqui tem hidrogênio, não é carbono. Então, não coloca o número aqui não, porque aqui é hidrogênio, não é carbono. Tô contando os carbonos. 1, 2, 3, 4. Quando tem 4 carbono é o quê? But. Quando só tem ligação simples entre carbono, vai ser o quê? Mas só que no carbono 1 e no carbono 4 tem o grupo funcional, né? Aqui, ó, no carbono 1 e no carbono 4. Então, coloca 1,4 dial. Por que di vem de dor, né? Di vem de dor, né? Então, coloca di porque tem 2 grupos funcional. E al porque é um aldeído, né? Então, coloca dial. Então, fica buta 1,4 dial. But por quê? Porque tem 4 carbono. Por quê? Porque só tem ligação simples entre carbono. Tem ligação simples aqui entre carbono, não tem ligação dupla. Então, é 1,4, porque aqui no meu carbono 1 e no carbono 4 tem o grupo funcional. E di, porque como são 2 grupos funcional e termina com al, porque é um aldeído. Ok? E como eu falei, o que é um aldeído? É um carbono fazendo dupla ligação com O e com hidrogênio. Como vocês podem ver bem aqui, ó. Aqui tem um carbono, aqui tem um carbono, entendeu? Bem simples também. A nossa próxima função oxigenada, pessoal, é as cetonas. Também bastante simples, pessoal. A cetona é só vocês saberem que existe um carbono fazendo dupla ligação com oxigênio e aquele carbono, ele é secundário. Mas o que é um carbono secundário? Um carbono secundário é aquele que está conectado com outros 2 carbonos. Bora ver aqui no exemplo, ó. Esse carbono aqui que está conectado com o O, né? É um carbono secundário. Por que é carbono secundário? Porque está conectado com 2 carbonos. Então ele é secundário. E como está conectado com o O, ele é o quê? É uma cetona. Nesse caso aqui, ó. Esse carbono aqui está conectado com o O. É secundário porque está conectado com outros 2 carbonos. E aí é uma cetona. Ok? Em relação ao nome da cetona, também bastante simples. É só prefixo, mais infixo, mais zona. Bastante simples, bora ver aqui na prática. Prefixo é o que, pessoal? Lembrem, prefixo é sempre o número de carbono presente ali. Quantos carbonos tem aqui, ó? Tem 1, 2, 3. Então, 3 carbono é o quê? Met, et, prop. Então, fica prop. Porque só tem ligação simples aqui, ó. Vocês podem ver, só tem ligação simples entre os carbonos aqui, né? Tem ligação simples, né? Só tem um tracinho, então é ligação simples. Então, eu coloco o E ona, porque se trata de uma cetona e termina com ona. Então, fica propanona. Ok? Esse segundo exemplo aqui, ó. Vocês podem ver, esse segundo exemplo aqui, ele tem quantos carbonos? Se trata de uma cetona, porque este carbono aqui, né, ele é secundário, ou seja, está conectado com 2 outros carbonos, então é secundário. E está conectado com hidrogênio, então ele é uma cetona. Ele tem quantos carbonos? Bora dar nome a ele. Ele tem quantos carbonos? 1, 2, 3, 4. Sempre primeiro é o prefixo, né? Tem quantos carbonos? 4. E quando é 4 carbonos é o quê? But, né? Met, et, prop, but. Então fica but. Porque só tem ligação simples entre carbono, então fica E ona, porque se trata de uma cetona e termina com ona, ok? Esse caso aqui também, pessoal, bastante interessante, que se trata de uma cor bastante interessante que eu vou falar aqui agora. Olha, vocês podem ver que é uma cetona. Por que é uma cetona, Micael? Porque se trata de um oxigênio aqui, tá fazendo ligação dupla com o... Aliás, tem um carbono aqui, né? Fazendo ligação dupla com o oxigênio e é um carbono secundário, porque está conectado com outros 2 carbonos, entendeu? Com esse daqui e com esse daqui, então é um secundário. Micael, mas não é um anel benzênico, não? Não, pessoal, não é um anel benzênico. O anel benzênico é nesse estilo aqui, né? Cadê? O anel benzênico é nesse estilo aqui, não nesse estilo aqui, entendeu? Daqui é uma cadeia fechada mesmo, entendeu? E vocês percebem também que dentro, aqui também nessa cadeia tem o quê? O diabo de uma ramificação. E lembrem que eu falei, quando tem ramificação a gente fala o quê? Primeiro classifica essa ramificação.
Bora primeiro numerar para a gente saber qual carbono essa ramificação está presente, né? Eu começo por qual lado mesmo? Vai ser assim? 1, 2, 3, 4, 5, 6? Não, sempre vai ser pelo lado em que o número aqui da ramificação, no caso, vai ser o menor possível. Aí eu começo por esse lado aqui, 1, 2, 3, porque 3, aqui ficaria o número 3, né? E se eu começasse por esse outro lado assim, aqui ficaria o número 5. Então sempre tem que colocar o número mais baixo, né? Um número menor. Então vai ficar aqui o quê? Começar por esse lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como tem aqui, ó, uma ramificação, eu vou primeiro classificar essa ramificação. Essa ramificação tá no carbono 3 e é o metil, porque só tem um carbonozinho aqui, né? Então é metil. Ciclo, por quê? Porque se trata de uma cadeia fechada, então sempre tem que colocar ciclo, né? Se trata de uma cadeia fechada, então eu coloco ciclo. Hexano, porque tem 6 carbonos, coloca hex. Mas também tá faltando. Não tá faltando um H aqui, não, Mikael? Tá, mas é a mesma coisa, pessoal. Se não tiver o H, saibam que é a mesma coisa, entendeu? Se tiver o H ou não, é a mesma coisa. E porque só tem ligação simples entre carbono aqui, vocês podem ver, né? Só tem ligação simples aqui, ó. Simples entre carbono aqui. Aí coloca iona, porque se trata de uma cetona, então a gente coloca ona no final. Ok? Nesse caso aqui, ó, tem 2 grupos funcional. Vocês podem ver, tem 2 grupos funcional aqui, ó, da acetona, né? Esse daqui, que também é acetona, né? Porque tem um carbono aqui, que é secundário e está conectado com o oxigênio. E esse carbono aqui, que é secundário, está conectado com outros 2 carbonos, né? E está ligado com o oxigênio, né? Então, acetona. Mas só que tem 2 grupos funcional, Mikael. Como é que eu faço? É naquele mesmo estilo lá do Di, né? Eu vou primeiro classificar a cadeia, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seria a mesma coisa que se eu começasse por esse lado aqui, né? Que elas são bem simétricas, né? 3, 4, 5, 6. É a mesma coisa que eu começar por esse lado aqui, outro lado. Porque são divididos igualitariamente, tanto faz. Primeiro classificar o prefixo, né? Que é o total de carbono. Prefixo é o quê? O total de carbono, como eu acabei de falar. E quantos carbono tem, que eu acabei de falar? 6. Quando tem 6 é o quê? X. Por quê? O infixo por quê? Porque só tem ligação simples, né? Entre carbono aqui, vocês podem ver, ó, os carbonos aqui só tem ligação simples entre eles. Lembrando que essa ligação dupla aqui com oxigênio não conta, porque, tipo, a insaturação é carbono com carbono, entendeu? Não é carbono com oxigênio, carbono com nitrogênio, é carbono com carbono. Por isso que não é insaturado. Ambos só tem ligação simples entre carbono, que eu acabei de falar, né? Mas só que no carbono 2, no carbono 5, como tem 2 grupos funcionais, a gente tem que especificar aqui, né? Que no carbono 2 e no carbono 5 é diona. Por que di? Porque você tem 2 grupos funcionais, como eu falei, tem 2 grupos funcionais aqui, ó. 1, 2, você coloca di e ona, porque a acetona termina com ona, entendeu? Então, essa é a cetona. Agora vamos para o ácido carboxílico, que é também muito fácil. O ácido carboxílico é que vai ter um carbono conectado com dupla ligação com oxigênio aqui, né? Vocês podem ver. E conectado também com o OH. Quando tem assim, a gente diz que é um ácido carboxílico. Vê aqui, ó. Tem esse carbono aqui conectado com dupla ligação com oxigênio, né? E com o OH. Então, ele é o quê? É um ácido carboxílico, ok? O nome, nomenclatura do ácido carboxílico também é bastante simples. É só... Sempre vai começar com o nome ácido. Prefixo, que diz respeito ao número de carbono, né? Infixo, que é o tipo de ligação. E termina com óico. Bora ver aqui, ó. Ácido, né? Você vai começar com ácido. Prefixo é o número de carbonos. Quantos carbonos tem aqui, ó? Só tem um, que é este daqui. Então fica met. Porque só tem ligação simples, né? Entre carbonos. Só tem um carbono, então nem dá para ter insaturação, né? Porque só tem ligação simples, né, entre carbono, e termina com óico, porque se trata de um ácido carboxílico e termina com óico. Nesse caso aqui, ó, primeiro é o que? Começa com ácido, sempre tem que começar com ácido carboxílico sempre começa com ácido. É um ácido carboxílico por quê? Porque tem carbono aqui conectado com dupla ligação com O e com OH, então se trata de um ácido carboxílico. É tipo que tem 2 carbonos aqui, ó. 1, 2, só fica met, et. Então fica et, porque só tem ligação simples entre carbono aqui, ó. Vocês podem ver aqui, ó, só tem ligação simples entre carbono. Então é né? E óico, porque se trata de um ácido carboxílico que termina com óico. Então fica ácido etanóico, ok? Este exemplo aqui, ó. Esse exemplo aqui também é bastante simples. É um ácido carboxílico porque tem esse carbonozinho aqui, ó, conectado com dupla ligação com O e com OH. Então é
Um ácido carboxílico. O primeiro passo é o quê? Colocar o nome ácido. Depois é o quê? Prefixo, que diz respeito ao quê? Ao número de carbonos. Quantos carbonos tem aqui? Tem 1, 2, 3. Tem 3 carbonos. Quando tem 3 carbonos é o quê? Met, et, prop. Então fica prop. Por quê? Só tem ligação simples entre carbonos. Vocês podem ver aqui, ó. Esse carbono aqui com esse daqui só tem ligação simples. Então coloca an. E óico porque se trata de um ácido carboxílico e termina com óico. Ok? De novo, aquele papo de que tem dois grupos funcional. A gente tem que colocar aquele papo de di, né? Bora lá ver. Tanto faz eu numerar, não precisa nem numerar, né? Olha, vocês podem ver aqui que primeiramente é colocar o nome do ácido. Ácido, você vai começar com ácido, né? Depois, eu contar quantos carbonos tem. Tem 1, 2, 3, 4. E quando tem 4 carbonos é o quê? But. Porque só tem ligação simples entre carbono, não tem saturação, né? Entre carbono aqui, ó, esse carbono aqui, esse carbono aqui, esse carbono aqui, só estão fazendo ligação simples entre eles, então coloca an. Di, porque tem 2 grupos funcional, né? E óico, porque se trata de um ácido carboxílico, então coloca dióico. Ok? A nomenclatura é bem fácil, pessoal, bem fácil mesmo. E pra gente finalizar, é os ésteres. Os ésteres, pessoal, é bem simples também, mas é assim, ó. Os ésteres, eles vão ter o carbono, né? Conectado com dupla ligação com O e com outro O, entendeu? Porque o H vai assim, ó. Os ésteres, né? Ésteres, não, cuidado para não se confundir com éster. Os ésteres, eles são frutos do processo de esterificação, que é o processo da mistura de um álcool e um ácido carboxílico, entendeu? Esse é o processo de esterificação. E quando acontece isso, o ácido carboxílico, né, que o ácido carboxílico não é assim, O e OH, o ácido carboxílico vai perder esse hidrogênio. Aí vai entrar outra cadeia, uma outra cadeia aqui, né? Aí agora vai ser um ésteres, entendeu? Como vocês podem ver aqui nos exemplos, ó. Bora ver aqui o exemplo. Aqui, ó. Tem um C com dupla ligação com O e o O. Aí tem outra aqui, ó. Ele perdeu o oxigênio, o hidrogênio, né? Tinha que estar aqui, foi bem pra cá, entendeu? Isso que é um ésteres. Ésteres, viu? Não se confunda com merte. Ésteres, viu? Ésteres. Então, é um carbono conectado com dupla ligação com O tá de novo, entendeu? Como é que vai ser o nome? Vai ser prefixo mais oato de prefixo do que foi substituído mais ila. Micael, como assim? É bem simples, pessoal. Bora ver aqui, ó. Olha, sempre vai ter esse lado aqui, que é esse lado aqui, ó. Esse lado aqui e esse lado aqui, ó. Esse lado aqui, deixa eu colocar de outra cor. Esse lado aqui, ó, de azul, ele é o lado que foi substituído pelo hidrogênio, entendeu? A gente vai colocar o nome dele. Bora dar nome. Prefixo mais oato. Prefixo é o quê? Primeiro deste lado aqui, ó. Desse lado aqui. O prefixo é o número de carbono. Quantos carbonos tem aqui? Tem 2. Vai ficar met e. Aliás, tem 3, né? Eu não contei com esse daqui, ó. Esse daqui tudo, pessoal. Vai ficar 1, 2, 3. Quando tem 3 carbonos, okay? Met, et, prop. Vai ficar prop. Porque só tem ligação simples, né? E oato. Termina com oato, entendeu? Então, propanoato de metila. Propanoato. Aí coloca o di, metila, porque esse resto aqui, ó. Esse resto aqui a gente vai dar nome aqui. Primeiro prefixo desse lado aqui, como só tem um carbono, é met e termina com ila. Então fica propanoato de metila. Nesse caso aqui, ó, tem esse lado aqui, né? Esse lado aqui. E eu sempre faz de desenho assim, pessoal, para vocês não se confundirem. Tem esse lado aqui todinho. Primeiro a gente vai dar nome esse lado aqui, ó. Aliás, esse lado aqui, ó. Tô pintando de vermelho, né? A gente vai dar nome este lado aqui. Como é que eu faço o quê? Conto o prefixo é o total de carbono. Quantos carbonos tem? Tem 1, 2. Então fica et. Antes só tem ligação simples, né? Aqui, ligação simples entre carbono. E termina com oato. Coloco o di. Como vocês sabem aqui, ó, é o anel benzênico. Então eu coloco ben e termina com mila, que fica benzila, entendeu? Etanoato de benzila. Como é o anel aromático, anel benzênico, eu só coloco ben e termina para terminar com mila e fica benzila, entendeu? Bora ver isso daqui, ó.
explicar, eu não tô entendendo ainda. Como assim? É assim, você vai. Os ésteres, pessoal, ele vai perder o hidrogênio daqui, né? Daqui não, ácido carboxílico. Aí ele vai perder e vai se transformar em ésteres. Vai perder e vai se transformar em éster, né? Ficar assim, ó, sem o hidrogênio. Aí vai ter esse lado aqui todinho pra gente classificar, pra gente dar nome. E esse lado aqui pra gente dar nome. Entendeu? Que foi substituído. Primeiro lado aqui a gente vai... Primeiro, o prefixo. O prefixo é o que? Como eu falei intensas vezes aqui, o número de carbono. Quantos carbonos tem nesse lado aqui, ó? Tem 1, 2, 3, 4. Então fica but. An, se eu tenho ligação simples entre carbono, então fica an. E termina com o ato. Di, coloca o di, né? Agora eu vou classificar essa parte azul aqui, ó. Daqui. Por que met? Porque só tem um carbono aqui, né? Tem um carbono aqui, ó. Só tem esse carbono aqui, então fica met e termina com ele, então fica butanoato de metila, ok? É bem simples, só isso mesmo.